Muito além das palavras, coração, todos em transformação, otimismo. Bom dia a todos presentes. Estamos na nossa sexta conferência de Apraxia de Fala na Infância. Ju, dá um bom dia para o pessoal. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. Estamos todos a ansiosos todos. aqui para começar esse dia. Bom dia. Oi, pessoal, bom dia a todos. Então, vamos dar início aí à nossa apresentação da Apraxia. Estamos na nossa sexta Conferência Nacional de Apraxia de Fala na Infância. É com muita felicidade que conseguimos fazer esse evento no meio de uma pandemia. Foi um desafio muito grande, porque nós gostamos de encontrar, de abraçar, de estarmos juntos fisicamente. Porém, o momento não é propício. Então, nós da Apraxia pensamos com muito carinho essa sexta conferência para que ela fosse virtual, online, e que a gente não passasse esse ano sem o nosso encontro. Queria agradecer especialmente a Juliane Tozin, que montou a Apraxia junto comigo, Fabiana Colavini, meu esposo Marco Antônio, o esposo dela, José Márcio, Mariana Chui, e toda a equipe técnica da Apraxia. Temos a Bruna, doutora Elizabeth Juste, Monique Ferro, e é com muito orgulho que a gente conseguiu fazer uma conferência totalmente remodelada, nova, e tornamos esse desafio uma oportunidade para trazer palestrantes inéditos. Eu esqueci de me apresentar, eu sou Fabiana Colavini, casada com Marco Antônio, pai do Marco Antônio, de 10 anos, e pai da Ana Beatriz, de 8 anos, com apraxia de fala na infância. Queria agradecer também todos os nossos patrocinadores que estão presentes nesse evento virtual e que muitas vezes, sempre, alguns deles estão presentes nos nossos eventos presenciais. A Voz em Papel, que disponibilizou um cupom incrível para vocês, Apraxia 25, que será 25% de desconto no site até dia 10/10. Não percam essa oportunidade. Também temos a Cribrink, com frete grátis para Apraxia, e o cupom é frete Apraxia. É um pessoal que faz um trabalho com brinquedos para fonoaudiólogos e pais. Temos a MediaStream, que possibilitou todo esse evento online, que é nosso parceiro, acreditou na nossa causa. Nosso muito obrigada. E também a Cria e Troque, uma plataforma nova, sensacional, revolucionária, que as pessoas podem criar seus materiais online para trabalhar com as crianças com apraxia ou qualquer outro atraso de linguagem. Lá vocês podem acessar também, temos o desconto Apraxia menos 20%. Todos esses descontos vão valer até o dia 10 de outubro. Não esqueçam que nós também temos o nosso stand virtual do site da Apraxia. Acessem, temos a nossa camiseta nova roxa e todos os nossos produtos lá. Vamos lá, vamos falar um pouco de história, né? Quantos participantes na nossa conferência nós tivemos aí nos anos? Começamos com 160 participantes, num sonho que a gente realizou lá em 2015, depois 230, 285, 402, 531, e hoje estamos com 1.044 participantes nessa conferência. É com muita, muita alegria e muita gratidão que eu agradeço a cada participante, a cada pessoa que tem interesse em conhecer um pouco mais sobre as nossas crianças. De onde são esses participantes? Olha que legal, gente. Nós temos participantes aí de 11 países. Impressionante, né? E de todos os estados brasileiros.
E isso significa que as pessoas estão querendo estudar mais sobre a apraxia de fala na infância, aprender mais sobre a apraxia de fala na infância, e assim a gente consegue chegar na nossa missão, que é que cada criança com apraxia de fala na infância consiga chegar no seu melhor potencial. Muito obrigada a todos os presentes. Para fazer essa conferência, tem os bastidores, né, gente? E os bastidores, eles são bem intensos. A gente vive assim a cada dia. Então, tem a equipe da Abrapraxia, tem nossos conselheiros técnicos, tem todos vocês. Aqui eu coloquei uma foto da nossa conferência presencial, que demonstra o carinho, o amor por essas crianças. Tem um pessoal de apoio, o pessoal do site, da GoSize, tem a Lu Halber, que faz todas as nossas mídias sociais, temos os editores, tem tanta gente envolvida que vocês nem imaginam o quanto são importantes essas pessoas nas nossas vidas. Queria agradecer aqui de coração, um coração para as mães voluntárias. Ontem a gente fez uma força-tarefa para chegar em todos os participantes e elas estão sempre com a gente, do Iapoca ao Chuí. Todo estado tem uma mãe voluntária, todo estado a gente está aí agradecendo a participação delas. Muito, muito obrigada. Qual é a nossa missão da Apraxia? Promover ações que possibilitem as crianças com apraxia de fala na infância alcançar seu melhor potencial. A gente também tem nossos canais de informação sobre a apraxia de fala na infância. Aqui tem nosso site, nosso Instagram, nosso Facebook, mas o mais importante que eu queria deixar destacado para vocês é o nosso canal no YouTube. Lá tem muita informação de qualidade, não deixem de acessar. Cliquem em Abrapraxia no YouTube e assistam os vídeos. Tem vídeo que pode ajudar você, profissional, tem vídeo que pode ajudar você, vó, pai, mãe, com muita informação de qualidade sobre a apraxia de fala na infância. Vou falar um pouquinho de ações e resultados de 2020. A gente teve um 14 de maio bem movimentado, a gente falou como que nós vamos fazer nesse 14 de maio nessa pandemia, então foi realmente, nossas lives informativas foram um sucesso, tivemos 4 lives com muitos acessos, tivemos também o lançamento em PDF do nosso guia prático de conscientização de apraxia de fala na infância, e aqui eu quero deixar nosso agradecimento para uma mãe voluntária, Luciana de Noá, de João Pessoa, que veio com esse projeto para a gente, e a gente juntas, Abrapraxia e Luciana de Noá conseguiu construir esse guia que ficou ótimo. Acessem nosso site, tem o PDF para vocês baixarem e informarem mais sobre a apraxia de fala na infância. O nosso canal no YouTube, que eu já falei, que só em maio a gente conseguiu subir 10 vídeos sobre a apraxia de fala na infância. E aqui os GIFs que eu quero agradecer, sempre agradeço, e vou agradecer de novo a nossa mãe voluntária, que virou parte da nossa equipe, que faz parte da associação hoje, a Bruna Ribeiro, muitas pessoas conhecem ela trouxe essa ideia sensacional. Esses GIFs estão no Instagram, você clique lá, Apraxia, e eles mexem, coloque sua foto e utilize desses GIFs. A gente lançou isso no 14 de maio, mas tem alguns GIFs novos para essa nossa 6ª conferência. Também aí a Bruna, muito obrigada, Bruna, por ser essa parceira incrível, está sempre pronta a ajudar todo mundo, está na causa de corpo e alma, muito, muito obrigada, você faz a diferença para a gente. Olha que lindo, temos o filtro do 14 de maio, eu amo alguém com apraxia de fala na infância, não deixem de ver lá no nosso Instagram o da conferência. Espera que eu cliquei errado, gente. Opa! Eu estou na 6ª Conferência Nacional de Apraxia de Fala na Infância. Coloquem o filtro, marquem @Apraxia Kids Brasil, estamos juntos nessa. Algumas ações e resultados de 14 de maio, de resultados da Abrapraxia, quantos participantes no Facebook a gente tem, então tem uma evolução de participantes no Facebook, estamos em 13.700, usuários da página,
tem uma evolução também do www dos nossos acessos. Depois do almoço eu vou falar um pouco mais como que é esse perfil desse acesso no nosso site. Temos os seguidores do Instagram, 36 mil, e as pessoas de 14 de maio, aqui a gente colocou quem esteve presente nas nossas lives dentro do Instagram no 14 de maio, presente no dia. Muito, muito obrigada, espero que seja um dia muito proveitoso, que realmente a gente faça a diferença nas vidas das nossas crianças. Queria agora chamar o José Márcio, seja bem-vindo, José Márcio, pai e fundador também da Abrapraxia. Muito, muito obrigada, muito bom ter você aí no nosso caminho. Obrigado, Fábio. A gente fica até emocionado de ver os resultados e a evolução. Os números traduzem, né, que a gente está cada dia mais levando a nossa missão para uma quantidade maior de pessoas e lá na ponta atingindo essas crianças que são tão importantes para a gente. Eu vou falar um pouquinho hoje aqui dos nossos resultados de pesquisa. A gente tem uma área específica dentro da Abrapraxia, que é uma área de pesquisa e desenvolvimento, onde a gente procura trazer tudo que tem de ponta, tudo que tem de novo de pesquisa, tudo que tem da parte mais científica. A gente procura não só trazer tratamentos, mas entender também causas, entender questões ligadas ao que está por trás dessa apraxia. Hoje a gente vai ter aqui a Angela Morgan falando bastante sobre isso, sobre questões genéticas, e que vai ser bastante bacana. E a Abrapraxia tem um trabalho muito forte nessa linha, e eu vou falar um pouquinho desse trabalho. A principal ação que a gente tem, se puder passar para o próximo slide, Fábio, é a nossa pesquisa, uma pesquisa que tem hoje uma parceria, né, bem importante com a USP. Se puder ir para o próximo slide, Fábio. Então, só relembrando, né, a gente já apresentou essa pesquisa na nossa última conferência. É uma pesquisa bastante abrangente, ela tem várias etapas, desde o cadastro das crianças, no nosso banco de dados. Foi criado um banco de dados específico para isso, a seleção dos candidatos para participar do programa. A gente tem uma expectativa de estar abrangendo aí, um número entre 50 a 100 crianças, talvez até um número maior. É uma pesquisa que é uma das mais abrangentes do ponto de vista de quantidade de crianças do mundo, né? Então, é um trabalho bastante intenso. Como eu falei, a gente tem essa parceria com a USP, Universidade de São Paulo, e o apoio também da Angela Morgan, através da Universidade de Melbourne, que tem nos orientado bastante em como dar os próximos passos dessa pesquisa. Então, alguns dos passos são a análise, né, do diagnóstico, o diagnóstico da apraxia. Depois, a gente vai analisar também famílias que não têm condições financeiras, muitas vezes, para suportar os testes genéticos, para não ficarem de fora dessa pesquisa. Depois tem outras etapas, como a consulta com o geneticista. Nós vamos realizar exames a um custo bastante baixo pela USP, então a gente tem uma parceria que vai nos possibilitar isso, e analisar os resultados e publicar artigos científicos. Então, partindo, né, para dizer o que a gente fez até agora. Então, no próximo slide, a gente vai ver um pouquinho quais são os resultados que a gente tem já desse trabalho. Se puder ir para o próximo slide. Então, os principais pontos que a gente evoluiu até agora. A gente tem hoje já um cadastro com mais de 400 crianças. É um banco de dados incrível, né, sobre a apraxia. Esse banco de dados foi alimentado pelas mães, né, pais de crianças com apraxia. Isso nos possibilitou já ter muitas informações sobre quem são as nossas crianças. Nós vamos falar um pouquinho hoje disso. A gente oficializou todas as parcerias e a gente já enviou a proposta da pesquisa para o Conselho de Ética. Já recebemos o primeiro feedback positivo. Temos que ajustar alguns pontos para aprovar essa proposta e seguir com a nossa pesquisa. A gente também alinhou toda a metodologia de pesquisa, como vão ser os métodos para diagnóstico, qual tipo de exame genético que vai ser feito. Existem várias possibilidades, a gente já alinhou tudo isso com a USP.
e a gente estava prestes a iniciar os diagnósticos e os exames genéticos quando a gente se deparou com esse desafio da pandemia. Né? A gente não ficou parado por conta disso, a gente continuou o trabalho, mas a gente repensou como que poderia ser os próximos passos, e agora a gente está numa etapa onde o próximo passo é finalizar a aprovação do Conselho de Ética, que vai acontecer nas próximas semanas. Depois disso, a gente vai começar a confirmação do diagnóstico e a gente vai ter uma metodologia que vai ser combinada presencial e online, através também do apoio das fonos locais. E também depois começar aí o início das coletas dos materiais genéticos. Então, no próximo slide, eu vou lembrar um pouquinho o que é o cadastro das crianças, né? O cadastro das crianças é a primeira etapa e uma etapa extremamente importante para a gente dar início nessa pesquisa. O cadastro ele não é só para a pesquisa, mesmo depois que a pesquisa específica de genética estiver encerrada, ele continua. O cadastro é extremamente importante para orientar todas as ações da abapraxia. Ele tem o objetivo da gente entender o nosso público, entender essas crianças, prover dados para pesquisas futuras também, aproximar as famílias. E, relembrando, ele é confidencial, ninguém tem os seus dados expostos, os dados são todos protegidos nessa base de dados, e todas as estatísticas que vão ser mostradas, elas são estatísticas de grupo que protegem a confidencialidade. E hoje a gente vai mostrar um pouquinho desses resultados preliminares. Então, no próximo slide, a gente faz essa pergunta: quem são as nossas crianças, né, com apraxia de fala na infância? E com base nesses resultados, né, é importante a gente deixar claro aqui que os dados que a gente está apresentando são ainda dados preliminares, com base nas respostas dos pais nesse cadastro, e esses dados ainda vão ser trabalhados para serem publicados num artigo, mas aqui a gente já tem uma boa imagem do resultado e do potencial que um cadastro pode nos dar para orientar as nossas ações. Então, quem são essas crianças com apraxia de fala na infância? São crianças, na maior parte, do sexo masculino, né, 71%, 76% de etnia branca, mas também etnias pardo, negros, indígena. Depois, no próximo slide, a gente pode ver que a gente tem crianças que têm algumas características muito específicas, como, por exemplo, a gente tem uma quantidade de crianças que tiveram partos prematuros, temos quantidade de crianças que tiveram intercorrências no parto, crianças que tiveram regressão na fala. A gente tem 38% de crianças que tiveram regressão na fala, né? Então, isso é bastante importante. Depois, a gente teve também crianças que tiveram outras síndromes, 36%, e uma boa parte desse público já realizou exames genéticos e 15% já identificaram alguma questão genética nessas crianças. No próximo slide, a gente pode ver um pouquinho sobre o grau de severidade dessa apraxia. A gente tem 34% das crianças com apraxia severa, 50% das crianças e 16% das crianças com apraxia leve. Quando a gente olha também um pouco sobre o percentual de crianças distribuídas ao longo de uma classificação de 0 a 10, a gente tem a maior parte das crianças nossas nesses níveis aqui, entre 1, 2 e 3, onde são crianças que não 20 palavras, entre uma boa parte das crianças entre 5 a 20, né? E dá para a gente entender o quanto realmente esse público é um público que tem uma apraxia severa. Próximo slide, a gente pode perceber algumas atividades que essas crianças hoje não conseguem executar. Então, isso é bastante importante, que mostram que, por exemplo, em torno de 40%, mais de 40% das nossas crianças não conseguem se vestir sozinha. Mais de 40% das crianças ainda não conseguem usar frases. Isso nos dá insights muito importantes para orientar atividades da abapraxia. Por exemplo, a gente percebe claramente que as questões motoras são questões muito relevantes. Então, isso nos orienta a trazer cada vez mais informações, cursos, profissionais nessa linha de trabalho. Então, são alguns dos dados que a gente tem aqui. No próximo slide,
a gente vê também a idade média em meses que essas crianças realizam alguns marcos do desenvolvimento. Um marco que todo mundo conhece é o marco, por exemplo, quando a criança caminha. Normalmente as crianças, né, vamos dizer, típicas, têm esse marco entre 10 a 15 meses. As crianças com apraxia, em torno de 23 meses. Então a gente percebe claramente aqui, né, essa diferença entre os marcos de desenvolvimento. Então, bastante interessante olhar para esses dados. E no próximo slide, a gente percebe algumas características, né? Então eu não vou entrar em detalhes, mas a gente só observa quanto essa base de dados, esse banco de dados é rico para trabalhos científicos, o quanto essa base de dados vai nos trazer inúmeras pesquisas futuras. A gente percebe aqui que a gente tem uma boa parte das nossas crianças, né, em torno de 43%, que tem dificuldade de interação social. A gente percebe que tem uma grande parte das crianças que tem distúrbios de processamento sensorial. Então, a gente precisa considerar isso. Nós precisamos ter tratamentos, né, nós precisamos ter terapias que considerem que, pelo menos, mais de 30% das nossas crianças têm questões sensoriais importantes. Esses dados são extremamente ricos para o nosso trabalho, para a pesquisa científica, para a orientação do trabalho da apraxia. No próximo slide, a gente vê também mais algumas características, né? E como, por exemplo, dificuldade de coordenação motora fina, a gente tem isso presente em mais de 60% dessas crianças, né? Sendo que em 20% de maneira muito intensa. Então, analisando aqui a minha fala, a gente vê o quanto é importante esse trabalho de pesquisa, orientar ações, para a gente seguir em frente nesse caminho de desenvolvimento, de buscar causas, e o resultado dessa pesquisa toda vai ser publicado em artigos científicos, vai orientar cada vez mais as nossas ações e vai dar insights importantes. Essa pesquisa genética vai nos trazer resultados que vão dizer muito sobre o público brasileiro. A Ângela vai nos apresentar hoje dados muito importantes e muito interessantes sobre esse público da apraxia dentro da pesquisa feita lá na Austrália. E essa mesma pesquisa, de forma muito parecida, nós vamos estar fazendo no Brasil, como eu falei, com mais de 50 crianças, né? Talvez a gente vai ter um público abrangente em torno de 100 crianças. Então é isso, pessoal. Obrigado, né? E eu passo aí a palavra para a Juliane. Oi, pessoal. Então, como a gente se apresentou lá no início, né? Eu sou a Juliane, sou mãe do Pedro, de 10 meses, e mãe da Giovana, de quase 10 anos agora. Ela foi diagnosticada com apraxia de fala na infância com 3 anos. E sou esposa do José Márcio também, que acabou de falar com vocês. Vou falar aqui um pouquinho sobre a programação da conferência, né? Então, como a Fabiana falou, a gente foi com muita dor no coração que a gente decidiu fazer a conferência online, mas aí a gente pensou, vamos fazer disso uma oportunidade, né? Vamos trazer palestrantes aí do mundo que são referências no assunto. Só antes de passar um pouquinho na programação, eu queria aqui fazer uma reflexão com vocês, né? Porque hoje, num sábado, né, mais de 1000 pessoas estão focadas em estudar esse assunto, né? Por que hoje a gente para aqui, profissionais, pais, mães, toda uma comunidade em torno desse assunto, né? Então, eu queria só falar um pouquinho sobre o que aconteceu ontem aqui numa conversa que eu estava tendo com a Giovana na hora do banho. Eu aproveito esse horário do banho, a hora de dormir, assim, que é uma hora que a gente tem uma conexão com a criança, né? Então, durante o dia a criançada está ligada ou num desenho, ou no iPad, ou no brinquedo, mas essa hora do banho e da cama, assim, é aquela conexão que você consegue ter uma conversa. Então, eu estava aproveitando e explicando para ela que hoje o papai e a mamãe não iriam poder estar com ela, fazendo as coisas que a gente faz no sábado, porque a gente ia estar trabalhando para ajudar mais famílias, mais crianças a poderem melhorar sua fala, sua comunicação, assim como ela estava melhorando, né? Então eu falei para ela assim, lembra, Gigi, que tinha uma época que você não conseguia falar nada, nem o papai e a mamãe, a gente não entendia você. E aí ela me falou, sim.
E aí eu disse, então amanhã o papai e a mamãe, a gente vai trabalhar para isso, para ajudar mais crianças, né, porque eu perguntei para ela, como que você se sente, né, quando você não consegue ser entendida? E eu achei que ela ia me falar assim, triste, porque a gente trabalha muito essa coisa de emoção, né, com ela, com a psicóloga, né, você tá triste, tá feliz, para ela se expressar, mas ela pegou, olhou para mim e falou assim, é bem difícil. E aquilo, assim, me deu um insight, eu falei, gente, como né, bem difícil você não ter uma comunicação efetiva. Então, assim, vamos refletir que hoje a gente está com esse programa aqui que eu acho, lógico, maravilhoso, né, porque a gente trabalhou em cima dele, mas lá na pontinha, né, tem essa criança, tem essa pessoa que precisa ter essa comunicação efetiva, né, então o quanto é importante esse trabalho aqui, de toda essa comunidade que está aqui para aquela pessoa, né? O quanto é importante essa comunicação. E por isso, né, a gente trouxe esse programa aqui para vocês, que a gente pode ir passando, Fábio, se você me ajudar, aí passando os palestrantes, a gente vai falando um pouquinho. Fábio, pode passar o slide. Então, a gente vai começar com a doutora Angela Morgan, né? Ela é da Austrália, e vai falar um pouquinho sobre genética para a gente, né, esse trabalho que ela faz e pesquisa. Depois, na sequência, a gente vai ter pode passar, Fábio? O Dr. Edwin Mas, né, ele é dos Estados Unidos, e ele vai falar para a gente sobre princípios da aprendizagem motora, também com muita pesquisa atrás disso. Depois, na sequência, nós vamos ter a doutora Ruth Stockel, que é uma referência aí no mundo, né, sobre apraxia de fala na infância. E nós pedimos para ela vir até aqui conversar com a gente um pouquinho sobre comorbidade, né, com questões de linguagem e cognitivas. Aí, depois, na sequência, nós vamos ter a fonoaudióloga, a Laura Smith, ela é dos Estados Unidos também. Então, ela vai falar aí sobre como que a gente pode identificar, né, se estamos no caminho certo, como seria uma intervenção para apraxia de fala na infância, e também tocar num tema bem importante sobre o trabalho de fonemas isolados, né, por que se evitar, né, ficar muito tempo nisso. E no final, né, não poderia faltar, pode passar, Fábio, a nossa referência aqui no Brasil, que é a doutora Elizabeth Giusti, então ela vai fazer um resumão aí do dia, né, ficou com esse desafio grande, para colocar, né, os principais aí takeaways, né, os principais itens para levar de cada palestra, né. Então, a gente espera que vocês aproveitem muito esse dia, né, e ontem uma fono compartilhou nas nossas redes, a Tamires, até anotei aqui, que foi muito interessante, ela fez um resumão da programação e no final ela falou que parecia, para ela, hoje o dia seria como se os artigos que ela vem estudando e estudou estivessem conversando com ela. Então, eu achei isso muito, muito interessante, fiquei muito feliz, né, de estar trazendo realmente pessoas que são referências aí para essa comunidade da apraxia de fala na infância. A primeira parte da nossa conferência foi bem técnica, tivemos aí 2 profissionais muito estudiosos na área da apraxia de fala na infância. Vou começar aqui a nossa apresentação da segunda parte. Mãe, né, uma das fundadoras da Abrapraxia, meu nome é Fabiana Colavini Cunha, mãe da Ana Beatriz, de 8 anos, com apraxia de fala na infância, mãe do Marco Antônio, de 10 anos, esposa do Marco Antônio. Nossos patrocinadores nesse evento, 2 deles são nossos patrocinadores há muito tempo, que é a Voz em Papel e a CriBrink, e a gente tem aí um cupom específico para cada um. Da Voz em Papel é o Apraxia 25, da CriBrink, frete Apraxia. Nas compras acima de R$200, vocês vão ter o frete gratuito na CriBrink.
Temos também a plataforma MediaStream, que é quem está fazendo essa transmissão para a gente, e a CRI-Troc, que é uma plataforma nova sobre material, ela disponibiliza lá materiais terapêuticos para vários tipos de materiais terapêuticos, tanto para a área de apraxia quanto para a linguagem. E o cupom é o abrapraxia -20. Vou falar um pouco sobre os resultados do site no último ano, para vocês terem uma ideia do quantos acessos a gente tem, como que está indo o nosso site, como que é o perfil do nosso visitante. Desde 1/10/2019 a 25/10/2020, nós tivemos 154.845 visitantes. E nesse mesmo período, no ano anterior, foram 116 mil visitantes. Então, tem um aumento aí das visitas em 32%. Quando a gente olha para esses 154.800 visitantes, 152 mil são novos visitantes. É um ponto bem importante da gente olhar, porque o que significa isso? E tem novas pesquisas sobre apraxia de fala na infância no Google, novos searches de apraxia de fala na infância, e essas pessoas estão encontrando o nosso site. Isso é muito bom, porque quando a gente faz uma pesquisa e encontra alguma coisa, é importante. O percentual aí dá essa pesquisa, da onde que vem, de quais países vem. Então, 82% é do Brasil, né? E daí a gente tem aí os 10 principais países. O que é interessante é que Angola está aí, né, que é um país de língua portuguesa, Portugal está aí, mas mais interessante ainda é que os Estados Unidos é o nosso segundo buscador, e o segundo país que entra aí no nosso site, que acessa informação sobre apraxia. Gostei muito desse mapa, porque deu para perceber que China, Rússia, Europa quase que inteira, Índia, então todos esses países já tiveram algum contato com a apraxia de fala na infância dentro do nosso site. No Brasil, essa pesquisa, ela está mais concentrada no estado de São Paulo, né, que são 44 mil visitantes, dão mais ou menos 1/3 de todos que pesquisam sobre a apraxia de fala na infância, seguido do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Quando a gente entra aí, qual que é a página que a pessoa acessa no nosso site, a segunda página que eles vão é para informações sobre a apraxia de fala na infância. Então, realmente, é um site que está oferecendo informação sobre a apraxia de fala na infância, né? Esse slide ele é interessante também porque ele mostra como que as pessoas estão chegando no nosso site. E metade dessas pessoas que estão chegando no nosso site estão vindo por uma busca orgânica, por querer saber o que é apraxia de fala na infância, por ela mesma digitar lá no Google apraxia de fala na infância e acessar o nosso site. Temos algumas que a gente faz alguns anúncios, né, de Google AdWords sobre a apraxia de fala na infância para disseminar informação sobre o assunto. E alguns já digitam diretamente o nosso endereço, alguns vêm pelo Facebook e pelo Instagram. A gente vem percebendo que o Instagram é uma ferramenta que está sendo muito usada para as redes sociais, mas ainda o nosso público, no último ano, acessou mais a nosso site pelo Facebook. Então, apesar da queda do Facebook, ainda ele é muito representativo para a gente. Lá no nosso site, a gente tem um cadastro de profissionais. E quando a gente entra no detalhe de qual que é a página mais visitada, vocês lembram que eu falei que a segunda mais visitada era texto sobre a apraxia de fala na infância, informações sobre a apraxia de fala na infância. Mas a primeira mais visitada é o cadastro de profissionais. A Abrapraxia disponibilizou esse cadastro de profissionais dentro do site, percebendo
uma deficiência, uma necessidade das pessoas de encontrarem profissionais que entendam sobre a apraxia de fala na infância. Esse cadastro, ele é totalmente gratuito, a gente não indica nenhuma profissional lá, mas existe essa página lá para realmente a pessoa conseguir, os pais conseguirem encontrar alguém dentro da sua cidade, dentro do seu estado, que já ouviu falar sobre a apraxia de fala na infância. Esse cadastro, ele é um pouco chato para fazer para os profissionais, porque a gente exige que eles digitem um mini CV para conseguir aparecer no site o nome deles. Então, muita gente escreve para a gente e fala assim, ai, meu cadastro não está lá. Daí, quando a gente vai ver, não escreveu o mini CV. Então, você só vai ter o seu nome disponível lá nos profissionais do site se você digitar um mini CV. E daí lá dá para pôr foto, mini CV e outras coisas mais. Vamos falar um pouco sobre os cursos da apraxia. Essa é uma área que eu gosto muito. Infelizmente, né, esse ano a gente está na pandemia, então nossos cursos estão mais online e menos presenciais. Mas o ano passado a gente planejou e começou aí uma nova empreitada, que foi o aprimoramento sobre a apraxia de fala na infância. Esse curso de aprimoramento sobre a apraxia de fala na infância são 10 módulos, e profissionais multidisciplinares dão aulas sobre a apraxia de fala na infância. Nós tivemos as inscrições abertas, somente por 2 dias, tivemos 160 inscritos, e somente 85 profissionais foram selecionados. Como que nós selecionamos esses profissionais? Uma prova. E essa prova dava uma nota, e tinha uma nota de corte. Então, todo mundo que está fazendo esse curso de aprimoramento nosso hoje, ele fez essa prova, essas profissionais, essas fonoaudiólogas fizeram essa prova e estão no nosso aprimoramento. Nós tínhamos planejado um aprimoramento 100% presencial, porém, com a pandemia, nós mudamos o aprimoramento para online. Tem sido um curso de muita formação de qualidade e o feedback que a gente tem tido é muito positivo. Se você é profissional da fonoaudiologia e tem interesse em fazer um aprimoramento sobre a apraxia de fala na infância, lá no nosso site tem uma lista de interesse aberta para esse curso. Se nós tivermos uma outra turma em 2021, nós mandaremos e-mail para essas pessoas também. Então, você receberá um e-mail na sua caixa de entrada. Esse curso teve um pedaço dele parado, né? A gente vai finalizar esse curso só em 2021, no início de 2021, mas a gente está fazendo de tudo para não cair de forma alguma a qualidade do online. Queria aqui agradecer em especial as fonoaudiólogas que estão fazendo esse curso. E realmente, como eu disse na primeira parte da nossa apresentação, juntos somos mais fortes. E elas são algumas soldadas do nosso exército. Então, hoje a gente tem alguns médicos fazendo parte dessa conferência, porque a gente pediu para elas fazerem uma força-tarefa também e convidar os médicos dos 4 cantos do Brasil para escutar, aprender e entender sobre esse diagnóstico que é pouco falado no nosso país. Vamos lá para os outros cursos. Nós temos 2 cursos online que estão rodando há muito tempo. Um é um introdutório sobre a apraxia de fala na infância. Esse curso, ele tem como público-alvo profissionais da área da saúde e educação, pais e familiares. Então, você que quer entender um pouco mais de apraxia de fala na infância, esse curso é perfeito para você. Nós temos também um curso sobre terapia para apraxia de fala na infância. Esse curso já é exclusivo para fonoaudiólogos, está online, nosso EAD. Toda vez que você adquirir um desses cursos, você tem 30 dias para assistir. Então, é isso. Temos também um curso que saiu do forno agora, que é o Transtornos Motores de Fala. A doutora Elizabeth Dutti fez esse curso especial para fonoaudiólogos, para a gente entender um pouco mais sobre os transtornos motores de fala.
E também tivemos 2 cursos presenciais online, interativos online, de prosódia. Prosódia na apraxia de fala na infância. E esses cursos também estão gravados e disponíveis para aquisição no nosso site. Agora vamos lá, novidades, cursos novos. Estamos lançando, nessa próxima semana, o curso EAD também, online, com a doutora Elizabeth Juste, de DTTC. É um método para apraxia de fala na infância, que a nossa próxima palestrante, doutora Ruth Stockel, fala muito, e é bem especialista. E esse curso da doutora Elizabeth dá para a gente entender com muita clareza como que é utilizada essa técnica nas terapias. A nossa outra conselheira técnica, Monique Ferro, também gravou um curso especial para nós de alfabetização na apraxia de fala na infância. E estaremos disponibilizando esse curso nesta próxima semana. O curso sobre intervenção precoce, nós lançaremos no final de outubro. Esperamos vocês nesses cursos para que vocês consigam que nossas crianças cheguem no seu melhor potencial. Agora eu vou chamar a Mariana Chui, mãe do Gabi, da Guilhermina, e fundadora também comigo e com a Juliane Tozinho e com o Márcio, da Abrapraxia. Seja bem-vinda, Mariana. Oi, boa tarde a todos. Como a Fábio disse, eu sou a Mariana Chui, mãe do Gabriel, hoje com 10 anos, e da Guilhermina, que fez 2 anos. 2 librianos que complementam a minha vida em paradoxos que eu tento entender, e acredito que eu vá continuar tentando entender ao longo de toda a minha existência. Aqui em Porto Alegre, hoje é um dia de chuva, um pouquinho frio, mas a gente está aquecendo o nosso coração desde cedo. Foram palestras muito especiais que a gente teve durante a manhã, e como é bom perceber que mais pessoas em todo o mundo se preocupam em passar um pouquinho de si para os outros, porque eu penso que é isso que fica, é o que a gente deixa para os que vão continuar aqui depois da gente. O nosso caminho a gente faz, mas a gente prepara e molda o caminho dos que vêm depois da gente. E isso nos preocupa bastante, porque os nossos filhos, né, o nosso legado, a gente precisa deixar pelo menos umas migalhinhas de pão para eles seguirem o trajeto deles. Bom, como a Fábio falou, o nosso site é uma ferramenta de trabalho maravilhosa, excelente, tanto para pais, familiares e profissionais da área da saúde, da educação, e especialmente fonoaudiólogos, né? Lá a gente encontra textos técnicos, depoimentos sobre a temática da apraxia de fala na infância. Lá a gente encontra também os vídeos que linkam com o nosso canal do YouTube. E lá também vocês encontram um link que dá acesso a um projeto do qual a gente se orgulha bastante, que surgiu em 2018, que é o Abrapraxia Solidária. A Abrapraxia Solidária, ela visa atender as pessoas de baixa renda, pais, familiares e também profissionais que atuam junto ao SUS, possibilitando que essas pessoas tenham acesso à informação de qualidade sobre a apraxia de fala na infância. Nesse projeto, através desse projeto, a gente disponibiliza vagas gratuitas em cursos, distribuição de material informativo sem ônus para quem fizer essa solicitação, e também outros materiais, como os cards, o livro infantil e todos os nossos materiais que estão lá disponíveis. Já foram distribuídos mais de 5.000 materiais informativos. Esses folders e esses flyers são uma ferramenta interessante para pais deixarem junto à escola, distribuírem entre os pais dos colegas do seu filho, para as clínicas terem esse material na sua sala de espera. É um resumo, é uma introdução para a temática da apraxia de fala na infância. Quem tiver interessado em preencher esses requisitos, a gente pede que preencha o formulário que está disponível ali no site, e a gente vai fazer, então, uma avaliação de cada caso, enviando aquilo que está sendo solicitado. Também no nosso site, vocês encontram a loja solidária. Lá, a gente expõe todos os nossos materiais. Entre eles, né,
esse presente aqui que a gente ganhou da Amanda, da Silvia e da avó caçula, a Tânia. É um livro que ele fala sobre uma menininha que tem apraxia de fala na infância. É um livro que é voltado para o público infantil, por exemplo, nas escolas, para fazer aquela rodinha de conversa e introduzir a questão da inclusão, né? Eu entendo que ele fala especificamente da apraxia, mas ele fala da inclusão de um modo geral. Então, é um trabalho de conscientização bem legal. Eu, assim que ele foi lançado, eu presenteei os pais dos coleguinhas, né? E houve uma leitura na turma desse livro, e depois foi feito um trabalho através de desenhos do que as crianças, então, entenderam, captaram, depois da leitura do livro. Lá vocês também têm o livro da Margaret Fish, né? Que é um projeto que foi traduzido, a gente traduziu aquilo que é considerado a Bíblia da apraxia de fala na infância. A Margaret Fish, ela participou em 2018 da nossa conferência, da nossa pré-conferência, dando um curso, e durante a conferência ela ministrou também uma palestra. Esse livro da Margaret Fish, ele foi traduzido em parceria com a Profono, ele foi coeditado entre a Profono e a Abrapraxia. E é um livro, apesar de ser técnico, que também ajuda muito os pais na sua atuação em casa com seus filhos, tá? Então, é um livro que ele pode, sim, ser adquirido, lido e absorvido por profissionais e pais. Os nossos cards, que eu acredito que muitos já conheçam, né? Que nós temos 4 kitzinhos de cards, que é uma outra ferramenta que a gente disponibiliza, e eu digo que foi algo que, para mim, em casa, funcionou bastante, porque eu tinha muita dificuldade de fazer os treinos com o Gabriel, e eu precisava de uma ludicidade para fazer com que ele se interessasse em fazer a produção das palavrinhas-alvo. Então, os cards-alvo, por exemplo, eu comecei usando ele com marcadores. Eu comprei aquelas etiquetinhas vermelhinhas, amarelas e verdes, e eu fui marcando quais eram as palavras-alvo que ele estava no vermelho, ou seja, ele ainda não produzia, as amarelinhas, aquelas que ele estava próximo, e as verdes, aquelas palavras que ele já falava com certa exatidão. E ali, através dos cards, eu contava algumas historinhas para ele, sempre relacionando ao nome de um coleguinha de turma. Porque o Gabi, sim, ele gosta muito de colocar os colegas da sua turminha nas histórias, nas rotinas dentro de casa. Então, a gente contava historinhas através das figurinhas, sempre com a questão da grafia, né? Porque para o Gabi essa questão visual é uma ferramenta bastante... Ele gosta muito de ler as palavras para depois conseguir verbalizá-las. Eu também conseguia, eu separava por fonemas, então, durante uma semana a gente só treinava o PAN. Então, papel, pato e pote. E a gente ficava no PAN um bom tempo. E eu levava essas informações sempre para a nossa fono. A gente nunca fazia com que uma palavra-alvo que a gente estivesse trabalhando em casa fosse diferente do fonema que a fono estivesse trabalhando no consultório. Para quem puder e quiser comprar mais de um kit, a gente também jogava memória. A gente joga ainda, esse ele ainda gosta bastante de fazer. Então, eu pego as cartinhas duplas e a gente joga a memória. Primeiro, a gente deixava as cartinhas viradas para cima, e ele tinha que achar as iguais, e depois a gente passou a usar elas viradinhas para baixo, para ele tentar associar, localizar onde é que estava aquela palavrinha. A gente também tem os nossos adesivos, né? O calendário para atividades, calendário para atividades, que é um calendário de mesa que a gente chama, com os dias da semana, o nome e o mês para a criança ou para o pai preencher, colocar ali quais são as atividades que vão ser feitas pela criança. Temos também os bonés e as camisetas. Vocês estão vendo que a gente está com a camisetinha nova, que foi lançada agora, é uma camiseta esportiva 100% poliamida de dry fit, na cor berinjela, mas lá no site vocês encontram as camisetas antigas, todas com promoção, estão todas em promoção, tá? Então, chequem lá, não precisa de nenhum voucher, de nenhum código para ter o desconto, estão todas remarcadas.
No nosso site também, gente, vocês encontram o trabalho que a gente fez também do Guia Prático de Conscientização, que a gente ganhou também de presente, foi um trabalho belíssimo, super bem feito. Já está lá, Fábio? Tá bem. Então, essa cartilha tem informações sobre a apraxia de fala na infância e vocês encontram ela para baixar gratuitamente, ela está em PDF, e ali a gente coloca as referências para impressão, para quem quiser fazer a impressão desse material. E agora a gente vai contar, então, para vocês, em primeira mão, o nosso novo projeto, também em parceria com a Profono. A Abrapraxia e a Profono estão traduzindo mais um livro, que é do Dave Hammer e da Carrie Ebert, que é The SLP's Guide to Treating Childhood Apraxia of Speech. Ainda não está traduzido sequer o título, então por isso que eu passo para vocês o título em inglês. Para quem não conhece, eu vou passar um pequeno resumo dos autores, tá? O Dave Hammer, ele é fonoaudiólogo infantil, especialista em apraxia de fala, e ele fez parte da equipe do Casana, associação americana hoje chamada de Apraxia Kids. E como curiosidade, é importante referir que ele é casado com uma educadora infantil, especialista em alfabetização, faz com que o livro tenha um percurso todo multidisciplinar. E da mesma forma, a Carrie Ebert é fonoaudióloga infantil com consultório particular no Missouri, e ela encontrou o seu nicho trabalhando com crianças com suspeita de apraxia de fala e as suas famílias, capacitando os pais a apoiarem a aprendizagem e o desenvolvimento de seus próprios filhos, incorporando estratégias em rotinas e atividades que ocorrem naturalmente. A Carrie tem um filho com autismo e apraxia, o que permite que ela consiga envolver o público tanto profissional quanto pais e familiares de uma criança com necessidades especiais. O índice do livro, a gente já tem uma pequena amostra de como é importante essa obra para profissionais que trabalham nessa área, tá? A gente fez uma tradução livre de alguns títulos que eu vou passar aqui para vocês. Então, por exemplo, tem um capítulo inteiro falando sobre como o diagnóstico pode impulsionar a terapia. Primeiros passos com a criança minimamente verbal, né? A importância da seleção precoce do alvo, usando pistas multissensoriais na terapia e estabelecendo parcerias familiares e comunitárias. Então, esse último título, por exemplo, é algo que remete muito ao nosso intuito, né, da associação. O nosso trabalho, o trabalho dos pais e dos profissionais, ele não pode estar desassociado. É uma parceria que se cria desde o momento que aquela criança está com a suspeita do diagnóstico. E essa parceria tem que andar sempre junto, né? Então, é uma multidisciplinariedade que envolve família e profissional. Bom, gente, eu deixo aqui o meu recadinho, dizendo que a gente precisa ser rede mais do que nunca. Existe um provérbio africano que a gente já usou numa das nossas conferências, que é preciso uma aldeia para criar uma criança. Então, assim, nesse momento em que a gente discute muito a letra da lei que está sendo colocada para a gente tem que pensar que a lei, ela vem para ratificar aquilo que está sendo proposto pela comunidade e pela sociedade. Enquanto a comunidade não acreditar que pode incluir, a lei não vai obrigar ninguém a incluir. Então, o que a gente precisa é de empatia e de afeto. Esses dois juntos é que vão fazer com que a inclusão aconteça.